Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Deus possa ser derramada no coração de todos. Eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus para edificar a nossa fé. E a meditação hoje será aqui no livro de Salmos. Veja, Salmos capítulo 32, versículo 5, que diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Eu quero nesse momento falar sobre confessar pecado a Deus. A palavra confessar, irmão, significa dizer o mesmo que Deus diz. Concordar com Deus. Tudo aquilo que Deus diz pela sua palavra que é pecado, que nós cometemos, nós temos que concordar, reconhecer que é realmente pecado, porque Deus disse. Mas qual é a maneira correta de confessar pecado? Qual é o momento correto de confessar pecado? O momento exato de confessar pecado é exatamente no momento em que você comete o pecado. Você não tem que esperar para o culto à noite, para amanhã, para alguma oportunidade. É imediatamente após você cometer o pecado. E qual é a maneira correta de se confessar o pecado? Nós não confessamos o pecado por atacado, ou de maneira geral, do tipo: ó Deus, perdoa todos os meus pecados. Não é assim que a Bíblia ensina. Confessar pecado é você ser específico, é você ser detalhista, é você realmente expor todos os detalhes, como foi, aonde, o porquê, é você abrir o coração e contar tudo para Deus, do tipo: Senhor, eu pequei contra ti, eu contei essa mentira àquela pessoa, eu cobicei aquela pessoa, Senhor, eu ofendi aquela pessoa, eu julguei aquela pessoa, eu perdi o controle, eu peguei aquilo que não era meu, Senhor, eu fiz isso, eu poderia ter evitado, mas eu não evitei, eu fiz, e eu até tive prazer no que eu fiz. Na hora eu nem me arrependi, eu até gostei. É você ser sincero na hora de confessar o pecado. É você não esconder absolutamente nada. Veja o que o texto diz aqui, ó: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Não encubra nada. Confessar é você ter coragem de contar para Deus, de confessar a Deus o que você nunca teria coragem de confessar a pessoa mais próxima, a ninguém, mas para Deus você deve confessar. Você deve ser sincero, expor tudo para Deus nos mínimos detalhes. Você também não pode justificar o pecado. Na hora de confessar, não justifique, do tipo: Senhor, eu pequei porque a pessoa me provocou demais, porque eu fui fraco, porque eu precisava, inventando desculpas. Não justifique o pecado. Seja sincero: eu fiz, eu sou culpado, eu sou responsável. Isso é confessar pecado. E se o seu pecado de alguma forma atingiu uma outra pessoa e ela foi ofendida, ela foi prejudicada, seja emocionalmente, fisicamente, moralmente, você tem a obrigação de também procurar aquela pessoa, depois de confessar a Deus, procurar aquela pessoa e confessar o seu pecado a ela. E na hora de confessar também não justifique. Seja verdadeiro: eu errei contra você, eu pequei, eu estou aqui para reparar, para pedir perdão. Se aquela pessoa aceitar o perdão, glória a Deus. Mas suponhamos que aquela pessoa, ela decida não aceitar, não perdoar, ainda que você se esforce e ela não quer. Perante Deus você está livre, porque você cumpriu a palavra. Você foi até ela, confessou e pediu perdão, mas você não tem autoridade de forçar aquela pessoa a te perdoar.
Ela tem livre-arbítrio, vai da vontade dela. Se ela não quis, você está livre. Vai ser um problema, uma questão entre ela e Deus, mas você está livre. Essa é a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade. Mas uma vez que você confessou a pessoa, confessou a Deus os seus pecados, Ele faz uma promessa. Veja aqui. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Deus, Ele promete perdão para aquele que é sincero, para aquele que se arrepende e confessa. A promessa é que Ele perdoa os seus pecados. Seus pecados serão perdoados. Aceite isso pela fé. O que pode acontecer é você sentir uma tristeza, uma chateação, uma coisa ruim dentro de você por causa daquele pecado. Isso é muito comum, isso é o convencimento do Espírito Santo. Mas ao sentir isso, você não deve ficar remoendo esse pecado ao ponto de você voltar a confessar esse pecado novamente. Você não precisa fazer isso, o pecado já foi confessado e Deus já prometeu perdão e você já foi perdoado, tem que aceitar pela fé. Hebreus capítulo 8, no verso 12, lá está escrito que depois que Deus nos perdoa, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não quer dizer que Deus tem amnésia, é que Ele não vai tocar novamente, Ele não vai fuçar ou tocar ou pensar sobre aquilo que Ele já perdoou, seus pecados já foram perdoados. E se Deus não se lembra, se Ele não volta naquele pecado, você deve fazer a mesma coisa, você não tem que remoer aquele pecado. Peça para o Espírito Santo trazer paz ao seu pecado, ao seu coração, para Ele trazer paz ao seu coração. E receba pela fé o perdão. E levante a sua cabeça e siga em frente, só que agora vigiando, para que você não volte a ceder àquele pecado ou a qualquer outro. Vigie seu coração, vigie a sua vida. Aprenda a se colocar diante de Deus e confessar verdadeiramente o seu pecado. Que essa palavra possa despertar você que está aí com algum pecado oculto, escondido, não se acertou com alguém. Deus hoje está convidando você a se arrepender, a confessar, a ser específico, a contar para Deus, a ser sincero, a não esconder mais nada, abrir o coração, porque Deus tem grandes coisas na sua vida, mas primeiro precisa limpar o seu coração do pecado. Que tal fazer isso agora? Quero convidar você a fechar os seus olhos e confessar a Deus, abrir o coração e ser sincero com Deus e confessar os seus pecados. Vamos orar? Em nome de Jesus, fecha os seus olhos. Pai Santo, graças te damos, Pai, porque Tu és bendito. O Senhor nos mostra, nos ensina como confessar. E se confessarmos, se formos verdadeiros, o Senhor promete perdoar os nossos pecados. Pai, essa pessoa que está orando agora, que está com o coração fechado, magoada, Pai, ela confessa o pecado agora. Pai, perdoa os pecados dessa pessoa. Senhor, restaure ela. Espírito Santo, que haja uma restauração espiritual nessa pessoa. Que os pecados dela sejam apagados. Purifique a mente, purifique o coração, lava, purifica em nome de Jesus. Se você confessou, receba pela fé o perdão de Deus e a restauração. Deus está chamando você a um compromisso mais próximo com Ele, a ter mais intimidade para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.